Olá, muito boa tarde. Na próxima sexta-feira comemora-se o Dia da Faculdade de Teologia, este ano a celebrar 50 anos de História. Uma circunstância para assinalar a relevância deste saber e a participação no diálogo académico que está ao seu alcance. Um tema que vamos analisar com Pedro Pita, Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade. 12 e 13 de maio, em Fátima, uma peregrinação voltada para a Ásia. Acontece nos dias 12 e 13 dos meses de maio a outubro. Chegam a Fátima peregrinos de todo o mundo para celebrar o aniversário das aparições. Neste mês, a Ásia e o número crescente de peregrinos que parte do Oriente foi lembrado pelos responsáveis do Santuário de Fátima e confirmado pela presença do arcebispo de Manila. Na apresentação da peregrinação, o presidente das celebrações quis deixar uma proposta ao Santuário de Fátima: ser um espaço de diálogo interreligioso e intercultural, que o bispo diocesano acolheu à imagem do que acontece em Assis. Estava-me a lembrar de uma outra iniciativa que os Papas têm feito, em Assis, concretamente, os encontros de Assis, sem, de modo algum, pôr em causa a identidade católica. No entanto, é possível, de facto, esse encontro. Na peregrinação de maio, no mês das eleições europeias, foi também a ocasião para alertar para o que põe em causa o projeto da União. Voltamos o nosso olhar também para a Europa, sacudida por movimentos e ideologias populistas e nacionalistas de intolerância e de exclusão que estão a fazer sentir a sua voz, e até forte, na atual campanha para as eleições europeias. Não só põe em causa o projeto da União Europeia, como desestabilizam as nossas democracias. As propostas contrárias chegaram pelo Cardeal de Manila durante as celebrações de 12 e 13 de maio. São mensagens que devem permanecer para lá do adeus de cada peregrinação. Our calling is God's blessing. But to make the blessing of God's call complete, let us listen to God's word and put His will into practice. By doing so, we will not leave behind only a legacy of success, achievements, financial stability, and a good reputation, but we will leave the person of Jesus, His word, His presence, His love for the abandoned and the suffering. Ideias afirmadas também na missa da noite, que é sobretudo uma ocasião de peregrinação em torno da luz de Fátima, a luz das velas e a que irradia da imagem de Maria. Fátima atrai cada vez mais peregrinos do continente asiático. É a leitura da mensagem ao Oriente. Fátima foi desde sempre um lugar de celebração da fé para portugueses e peregrinos de países vizinhos. Na era da Guerra Fria, atraiu muitos norte-americanos e mais tarde, com a queda do Muro de Berlim, chamou à covadeiria os peregrinos do leste europeu dos antigos países da União Soviética. Hoje é o Oriente. E agora nós vemos surgir, com alguma surpresa também, com muita força, peregrinos vindos, grupos de peregrinos vindos da Ásia, da África também, mas particularmente da Ásia. Há um grande crescimento dos grupos de peregrinos vindos daquele continente. Parece-me que é apenas um reflexo do quão Fátima fala, é uma linguagem simples que fala a toda a gente, de todas as expressões, de todos os continentes, e isso depois nota-se, as pessoas sentem-se movidas por uma mensagem e querem fazer-se presentes neste santuário.
A novidade é, neste momento, um desafio para o Santuário de Fátima, que procura dar resposta às necessidades linguísticas dos novos peregrinos. É verdade, sim, que temos redescoberto a necessidade de ir além disto, de procurar oferecer aos peregrinos vindos dos países asiáticos, particularmente, a mensagem de Fátima nas suas línguas, ou pelo menos de alguma forma em línguas que possam compreender. Esse esforço tem sido feito particularmente no acolhimento, na gestão das peregrinações, portanto, quando os grupos se inscrevem, é feito também nos nossos postos de acolhimento e de informações. Há grupos que pedem visitas acompanhadas. Hoje começa a ser possível fazer-se também com grupos de proveniências asiáticas e em línguas asiáticas. Portanto, há um abrir, o desafio é de facto grande, mas há um abrir do leque da oferta no acolhimento desses peregrinos. Há uma leitura da mensagem de Fátima por parte daqueles que experimentam, ainda hoje, a privação de liberdade política e religiosa. Aquilo que creio eu que os peregrinos de outros contextos, de outros horizontes, hoje reconhecem é que a mensagem de Fátima lhes fala à sua situação presente, porque também eles vivem situações em que o cuidado humano é colocado em causa, precisamente porque é negada a centralidade de Deus. E isto, digamos que é tão verdade, tão verdade no contexto asiático, por exemplo, como é em contextos capitalistas, embora possa ser muito mais evidente quando experienciamos uma falta de liberdade séria e enfim, atroz. O Oriente a peregrinar para Fátima e a desafiar o santuário a uma oferta litúrgica e a uma experiência de fé que tenha em conta o contexto cultural dos novos peregrinos da Cova da Iria. Uma pedra no sapato. Para o cardeal Gianfranco Ravasi deve ser esta a forma da Igreja dialogar com o mundo e evitar a popularidade à custa de atitudes simpáticas. O presidente do Conselho Pontifício para a Cultura esteve em Braga para inaugurar a primeira edição do Successful Pensamento. A iniciativa teve como promotores a Delegação de Braga da Universidade Católica e a Câmara Municipal da cidade, procurando olhar a fé como ponte entre religiões, culturas e povos. Gianfranco Ravasi lembrou que a ligação com a cultura contemporânea por parte da Igreja Católica reclama uma construção que ponha fim ao divórcio que nos últimos tempos se verificou in alguns âmbitos. Pensiamo ad esempio per l'arte e ora è necessario ricostruirlo io penso almeno in 3 settori. Il primo è quello certamente della scienza, il dialogo con la scienza, con la tecnica, con i nuovi orizzonti che si aprono con l'intelligenza artificiale, la genetica, le neuroscienze. Secondo ambito è quello invece dell'arte in senso stretto, con tutte le sue dimensioni. Pensiamo alla musica, che è il linguaggio fondamentale dei giovani, e da ultimo penso alla cultura digitale. Para o cardeal italiano, a Igreja deve aprender a comunicar e a dominar o léxico da cultura digital. Il linguaggio informatico è un linguaggio che mira fondamentalmente all'essenzialità. Ora non dobbiamo mai dimenticare che l'essenzialità è importante, quindi anche la Chiesa un po' deve abituarsi a costruire il suo messaggio su queste frasi che sono simili ai detti che Gesù usava. Gianfranco Ravasi considera que o Papa já comunica assim e a prova é que todos o entendem. Io penso che la Chiesa abbia uno dei problemi fondamentali che abbia ora, è proprio il problema del linguaggio. Non riesce più a parlare alla società contemporanea. Certo, ci sono delle eccezioni. Pensiamo a Papa Francesco, che per esempio usa l'essenzialità, frasi sempre di senza le subordinate, non troppo costruite, che usa molto i simboli. I simboli sono fondamentali. Chi non conosce ormai il tema delle periferie esistenziali o la Chiesa come ospedale da campo, eccetera. Sono immagini e l'uomo di oggi vive, il giovane di oggi vive con le immagini.
Na sua intervenção, o responsável do Vaticano para a Cultura lembrou a importância de olhar o real na sua complexidade, afirmando que devemos estimular atitudes de transdisciplinariedade que nos permitem integrar as diferenças do outro. Algo que hoje se encontra ameaçado pelos integralismos e nacionalismos que estimulam a identidade única, negando a complexidade do real. E numa época em que os políticos e outras figuras sociais estudam formas de comunicar para obter simpatia e popularidade, Gianfranco Ravasi aconselha a Igreja a uma atitude differente. La Chiesa questo non deve farlo, deve essere sempre come una spina nel fianco, come un elemento che ti riporta ancora alle grandi domande, ai grandi temi, ma per far questo appunto ci vuole un linguaggio. E non è vero che però qualche volta successo e messaggio difficile non possano andare insieme. L'esempio è ancora di Papa Francesco, che con un messaggio anche abbastanza contestato da alcuni, riesce però ad avere ancora, tra tutti gli uomini sulla faccia della terra, forse è l'uomo più emblematico, più simbolico e più importante. Nesta passagem por Braga, o cardeal italiano lembra que a Igreja não deve ter medo de ser uma minoria, mas também não deve recear o sucesso. Para Gianfranco Ravasi, o sucesso pode ser parceiro de uma mensagem difícil e esse deve ser o caminho da Igreja no seu diálogo com o mundo. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia, Pedro Pita, a propósito dos 50 anos desta faculdade. Boa tarde, Pedro. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Eu que lhe pedi, antes de mais, era a sua ligação a este curso de Teologia. Acontece em que circunstâncias? Então, a entrada para o curso de Teologia tem que ver muito com a minha história. Eu sou madeirense, não sou daqui de Lisboa, e lá na Madeira estava no seminário do Funchal. Depois fiz lá o secundário, depois de ter feito o secundário, vim para Lisboa para ingressar no seminário de Caparide e depois do ano propedêutico progredi nos estudos na área teológica. Iniciei o curso de Teologia e a meio do curso de Teologia, ou seja, a meio da caminhada do seminário, percebi que talvez o meu caminho, a minha vocação não fosse o sacerdócio, então saí do seminário, mas continuei o curso de Teologia por ser uma área que gosto e que acho que a sua investigação traz muito valor à sociedade e a mim próprio também. Mas é um curso com saídas profissionais atrativas para levar até ao fim? Esse é um dos grandes problemas, as saídas profissionais, porque normalmente o curso de Teologia está dirigido, se assim podemos dizer, a uma grande parte, da maioria dos alunos é de casas de formação religiosa, de institutos religiosos, mas também temos alunos leigos. Muitos dos alunos leigos, depois de acabarem o curso de Teologia, ou são professores de moral, ou então começam a investigar na área bíblica, na área teológica, na área filosófica, na área moral ou na área histórica também. E eu tinha como intenção de ir mais para a área da investigação, ou seja, se assim podemos dizer, fazer uma conexão entre a teologia e os outros saberes da sociedade, e mais do que o ensino. Isso levanta ou abre para este debate que muitas vezes se coloca também em torno da teologia, se é um curso para a formação de quem quer ser sacerdote, por exemplo, ou que se tem um contributo relevante a dar no diálogo com outros saberes. Eu acho que a teologia é aberta a todos, a crentes e não crentes, a católicos e não católicos, sabendo que todo o curso tem uma vertente mais cristã e uma vertente mais católica. Isso não podemos negar. Mas eu digo que o curso é para aqueles que querem aprofundar a sua fé, como São Paulo dizia, dar razões da nossa fé, ou São João Paulo II dizia que a fé é como um pássaro com duas asas, a asa da fé e a asa da razão. E muitas vezes focamos na asa da fé e esquecemos a asa da razão. E é preciso, se assim podemos dizer, intelectualizar a fé, não no sentido de tornar uma filosofia, mas de a tornar racional e compreensível e possível explicar a fé aos outros. Não ser uma mera crendice, mas ser algo intelectualmente responsável. Mas, ao mesmo tempo, a teologia está aberta aos não crentes e a todos aqueles que são curiosos acerca da questão acerca de Deus, das religiões, da Bíblia, da filosofia, da ética, da moral.
e por isso que eu digo que o curso é aberto a todos, sejam crentes ou não crentes. E é participado por todos? É participado por todos. Claro que a esmagadora maioria, Sim. como já disse, são de institutos religiosos, mas existem também alunos que têm esta curiosidade e vêm para o curso de Teologia para aprofundar as suas inquietações espirituais ou mesmo inquietações culturais. E qual é o papel de uma associação de estudantes nesta faculdade para dinamizar, de facto, aquilo que a faculdade e que o curso pode proporcionar? Então, a Associação de Estudantes, acho que tem primeiro como função reunir todos os estudantes e criar, assim podemos dizer, uma maior ligação entre os estudantes. Porque muitas vezes os estudantes são de várias casas e fora das casas não nos interligamos. Por exemplo, os do seminário dão-se muito bem com os do seminário, depois há outros seminários, outras casas, e a associação seria um polo de todos os estudantes se conhecerem uns aos outros. E depois, a Associação de Estudantes também tem um papel de criar uma ligação entre professores e funcionários e estudantes. Pelo menos a nossa associação não tem um papel tão reivindicativo de direitos dos estudantes como algumas associações têm. É mais até um papel de diálogo com a reitoria ou com a direção da faculdade do que reivindicar direitos. Depois temos os direitos são salvaguardados na faculdade? Eu acho que sim, quer dizer, podemos ter algumas discussões, algumas divergências em algumas questões, como é claro, mas nós não fazemos da Associação de Estudantes esse papel. Achamos que não é esse o papel principal, até porque temos comissões pedagógicas para avaliar o curso, para avaliar os professores, por isso passamos esse papel para as comissões pedagógicas e não para a Associação de Estudantes. Depois, como estava a dizer, um dos papéis que temos tido neste ano, pelo menos, é tentar criar ligação entre os vários saberes da faculdade, da universidade e a teologia. Por exemplo, ao lado da Associação de Estudantes de Teologia, temos a Associação de Estudantes de Direito. E então, por exemplo, há 2 semanas fizemos uma conferência sobre Direito Natural, onde trouxemos um professor catedrático da Faculdade de Direito, o Sr. Paulo Otero, um professor lá da casa, o professor Américo Pereira, e um sacerdote, o cônego José Miguel Barata, para apresentar 3 visões diferentes, uma visão jurídica, uma visão filosófica e uma visão teológica acerca do direito natural. E achamos também que a Associação de Estudantes tem esse papel de criar uma ligação com os outros saberes, ou seja, a teologia e a arte, a teologia e a comunicação, a teologia e o direito, a teologia e a enfermagem, por exemplo, ou a teologia e a economia. Concretizando esse diálogo de saberes de que falava há pouco, né? Muitas vezes a Associação de Estudantes também é uma afirmação do curso e da relevância que determinado saber, determinada investigação tem. De que forma é que cumpre também esse papel a respeito da teologia no panorama académico nacional? Então, nós temos lá na universidade várias reuniões e vários encontros com todas as associações de estudantes da Católica e a de Teologia é uma delas que está lá presente. E sempre que é preciso, por exemplo, sempre que a reitora é preciso em tomadas de posse ou noutros eventos de toda a universidade, a Associação de Estudantes de Teologia está lá presente. E é uma maneira de dizer, podemos não ser tantos alunos, como a economia ou direito, mas estamos cá e nós existimos. E acho que isso também é importante. Deixe-me só acrescentar um aspecto que me lembrei também da Associação de Estudantes, que é muito importante, ou seja, nós somos estudantes e não temos só uma vida académica, temos uma vida também extra-académica e a Associação de Estudantes também pauta-se muito por isso, ou seja, levar as amizades da academia para fora da academia. Por isso, às vezes, quando organizamos jantares, atividades de angariação de fundos para ajudar alguma causa, como Moçambique, agora estamos a ajudar Moçambique, por exemplo, esse jantar, estas festas, ou seja, é levar estas amizades que estabelecemos na faculdade entre alunos e professores e funcionários e levar estas amizades para para um ambiente fora da faculdade. Esta sexta-feira, dia 17, celebram-se os 50 anos, no dia da faculdade. O que é que vai acontecer e que participação tem a associação também? Então, dizer porque o Dia Nacional da Faculdade de Teologia já existe e é rotativo. Ou seja, a Faculdade de Teologia tem 3 polos, o polo de Braga, o polo do Porto e o polo de Lisboa. É uma só faculdade com 3 polos. Acho que é bom dizer isto.
E o Dia Nacional vai rodando. É um ano em Braga, um ano no Porto, um ano em Lisboa. E a rodar. E este ano, os 50 anos, calharam em Lisboa, que é bom, que é a sede também de faculdade. Neste dia foi preparado por uma comissão, na qual a Associação de Estudantes fazia parte. Como é que vai se estabelecer o dia? Então, os 3 polos reúnem-se em Lisboa, logo de manhã. De manhã haverá uma conferência pelo Dom José Tolentino, que vem cá a Portugal, onde falará um pouco acerca da importância também da teologia. Depois, à tarde, teremos um almoço onde todos os estudantes de todo o país e professores e funcionários, porque uma das coisas que nos diferencia, melhor dizendo, dos outros cursos, é que nas nossas atividades tentamos com que estejam sempre presentes professores e funcionários, ou seja, não só os alunos, mas alunos, professores e funcionários. É uma acho que das marcas da diferença de teologia. Depois do almoço, teremos uma tarde cultural por Lisboa, onde passaremos em imensos museus na Baixa de Lisboa. O dia culminará com uma missa na Igreja da Graça, em Lisboa, e depois da missa um jantar com todos os alunos, professores e funcionários. Basicamente é conferência, almoço, tarde cultural, missa e jantar muito animado, onde cada um dos polos traz uma atividade cultural, uma dança, uma música das suas regiões, para também dar a conhecer um pouco a sua cultura. E assinalar também esse percurso que acontece na investigação da teologia em Portugal. Pedro Pita, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a falar da teologia e da Associação de Estudantes que existe nesta faculdade aqui em Lisboa. E felicidades. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos na Antena 1, no programa que chega até si quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.